Finalmente, o Snyder Cut está entre nós. Depois de anos de petições, movimentos na internet, tags no Twitter, discussões, briga de rua, depredação... Ok, não teve tudo isso, mas foi quase. Depois de tanto tempo, finalmente a versão do diretor de Liga da Justiça está disponível para todo mundo. Mas a que custo, Zack Snyder? Mas a que custo? Quem acompanhou todos os anos e episódios sobre a treta desse filme sabe muito bem da história. Mas quem não acompanhou a treta ainda tá meio boiando com tudo isso. O que exatamente é esse filme? É um Liga da Justiça 2? Não é? Se é só um corte do diretor, por que demorou tanto tempo pra sair? E por que toda essa movimentação na internet, sendo que sai direto o corte do diretor por aí? Pra gente entender exatamente essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Mas não tanto. Em 2008, a Marvel Studios lançava Homem de Ferro. Logo na sequência, em 2009, o Mickey compraria a Marvel e daria ainda mais gás no projeto Marvel Studios, unindo um monte de heróis em um universo compartilhado. E sim, estamos falando da Marvel e um filme sobre a Liga da Justiça. Calma, isso vai fazer sentido no final, confia. Em 2012, a Marvel terminava seu primeiro capítulo no projeto que uniria todos os seus principais heróis em um filme só. Com a direção de Joss Whedon, Vingadores mostraria pro mundo que sim, era lucrativo fazer filmes sobre super-heróis. Dava pra entender, antes disso, o medo dos estúdios em fazer filmes de heróis. Até o começo dos anos 2000, fazer filmes de super-heróis era sinônimo de decadência. Mas agora, era diferente. Os anos 10 começavam cravando a bandeira da Marvel no Olimpo de filmes de adaptações dos quadrinhos. E é nessa hora que a DC entra. Viu? Eu falei que teria sentido. Do outro lado, a Warner, que detém os direitos da DC Comics, via o seu principal concorrente fazendo bilhões na bilheteria. E a partir daí, eles precisavam criar uma resposta. A DC havia terminado a trilogia Cavaleiro das Trevas e tinha medo de desgastar o Batman. Sendo assim, o foco iria no segundo herói mais rentável da casa. O começo do plano havia surgido. Criar um universo compartilhado onde a história giraria em torno do escoteiro alienígena. O resto do mundo sairia a partir dali. Maravilha, plano criado, o pessoal precisava de um nome para direção. Alguns começaram a ser ventilados, mas no final, 2 eram as escolhas finais. De um lado, Christopher Nolan, o cara que tinha acabado de fazer 3 filmes sobre o morcegão, mas não tinha a menor vontade de continuar fazendo adaptações dos quadrinhos no cinema. A segunda opção chamava a atenção do estúdio. Zack Snyder vinha de 2 adaptações reconhecidas dos quadrinhos. Tinha comandado 300 e Watchmen. Tinha feito um outro filme bem questionável, mas sabia como comandar o elenco, tinha moral dentro do estúdio, era a receita certa para o sucesso. Com o diretor escolhido, o primeiro pontapé foi dado logo em 2013, com o lançamento de Homem de Aço. Apesar do filme ter agradado os fãs e boa parte da crítica, o filme não tinha alcançado o bilhão que os executivos imaginavam. E algumas coisas começariam a ser alteradas no projeto. E aqui eu vou dar um spoiler, os executivos são os vilões dessa história. Vai vendo. Uma das principais reclamações dos executivos era o tom do filme. Enquanto a Marvel fazia algo mais leve, colorido e engraçado, Snyder optou por fazer algo mais sombrio, sóbrio e realista. Sendo assim, a primeira alteração seria tentar deixar o filme mais feliz e menos... triste? Outro ponto que mudou seria o protagonista. Os executivos acharam que apesar do Azulão ser bem popular, não tinha tanta moral para levar um filme sozinho nas costas. Sendo assim, outro personagem precisaria surgir. Lembra do plano de não saturar o Batman logo no comecinho? Então, esquece isso. Já mudaram de ideia. Dessa forma, a sequência não seria só mais de um cara, mas sim de 2. Tínhamos aí Batman vs Superman. A notícia de um filme do Batman vs Superman
foi recebida muito bem pelos fãs e poderia ser muito bem um sucesso. Mas daí, os caras vieram de novo. O primeiro corte de Batman vs Superman tinha quase 3 horas de duração, com uma historinha amarradinha, bonitinha, tinha seus pontos fortes, tinha uns pontos bem fracos, mas no geral, era um filme bom. Mas o tempo do filme não agradou os executivos. Sendo assim, alguns cortes precisariam ser feitos. Mas a impressão que dá é que chamaram um estagiário e falaram: seguinte, cortes daqui, da forma que você achar melhor. E isso prejudicou muito o filme. Justamente porque tiraram partes que eram extremamente importantes para a história fazer algum sentido. Sendo assim, o corte final não tinha coesão, era simplesmente um filme jogado. Com essas alterações, o bilhão que os executivos esperavam quase chegou. E isso fez com que a Warner entrasse em parafuso. A Warner, nesse ponto, já tinha os olhos muito focados no projeto Liga da Justiça de Snyder, que seria a continuação direta da história. Snyder sabia que internamente o projeto do universo cinematográfico da DC já era visto com olhos tortos. Ainda assim, o diretor tinha um plano e decidiu que faria exatamente da forma que ele tinha planejado. A primeira versão de Liga da Justiça apresentada para os estúdios mantinha exatamente a ideia do sombrio e realista que o diretor mantinha desde 2012. Esse corte seria visto como inassistível pelo estúdio, e a primeira versão, que tinha quase 4 horas de duração, precisaria ser reduzida para 2, e para que toda a família pudesse assistir. Ainda assim, Zack Snyder não só continuou o projeto sem qualquer modificação, como filmou muito mais do que 2 horas, sabendo que o filme seria cortado, mas ainda assim queria guardar as filmagens para uma ocasião futura. Do outro lado da ponta, os estúdios Warner já planejavam refilmagens e tinham a ideia de trazer uma outra pessoa para ajudar no projeto. E no meio disso, Zack Snyder sofreria um baque pessoal que mudaria completamente a história. Uma tragédia fatalizaria a filha de Snyder. Parece até uma piada de mau gosto, mas foi aí que os executivos viram a oportunidade de tirar Zack Snyder da jogada. Observação: o filme já estava pronto. Com o antigo diretor do filme afastado, agora a Warner tinha o controle total de Liga da Justiça. E na sequência, o substituto foi escolhido. Sim, o diretor do primeiro Vingadores. Pega esse plot twist. Com o novo diretor e com o filme praticamente pronto, partes foram cortadas, efeitos especiais foram modificados, piadinhas foram adicionadas no roteiro que não tinha piadas, tudo para amenizar o tom do filme. E a partir daí um outro problema surgiu. Henry Cavill, o Superman, já estava nas filmagens finais de Missão Impossível, efeito Fallout. E para esse filme ostentava um belo de um bigode. E por contrato, não poderia retirá-lo para fazer as refilmagens de Liga da Justiça. A solução: tirar o bigode com efeitos especiais. O que poderia dar errado, não é mesmo? Com toda essa bagunça na produção, já era de se esperar que as bilheterias do filme não iriam bem. Mas pior que isso, o filme foi a pior bilheteria do até então universo cinematográfico da DC. Isso fez com que planos novos fossem traçados, novos filmes fossem planejados, alguns que deram muito certo, como Coringa de Joaquin Phoenix, outros também iriam muito bem apesar das bilheterias fracas, e o DCU foi seguindo a vida, os trancos e barrancos, claro, mas foi seguindo a vida, até que uma bomba explodiu nos estúdios. 3 anos depois do lançamento de Liga da Justiça, Ray Fisher, o intérprete de Cyborg no filme, veio a público e literalmente jogou a merda no ventilador. Em uma série de postagens no Twitter, o ator denunciou, sem dar muitos detalhes, a falta de profissionalismo de Joss Whedon durante as refilmagens de Liga da Justiça. Acusações de abuso psicológico, humilhações, ameaças e racismo cobriram não só o diretor, como Jeff Jones e John Berg, os produtores do filme da Liga. Até mesmo Walter Amada, o presidente da DC Filmes, entrou nas acusações.
tudo que foi relatado por Ray Fisher ganhou proporções na internet. Isso fez com que outros atores que também já tivessem trabalhado com Joss Whedon também entrassem com acusações. Uma investigação foi instaurada dentro da Warner Media para entender o caso, o que resultou na recolocação de Geoff Johns para o setor de televisão da DC e a demissão de Whedon dos estúdios. Posteriormente, outros estúdios também cancelariam o contrato com o diretor de Vingadores. Era o fim da carreira de Joss Whedon. E o Snyder? Logo após o fracasso do filme, Zack Snyder deu uma série de entrevistas que dizia que aquele não era o seu filme e que toda sua visão foi totalmente modificada na produção final. E a internet, por sua vez, fez o trabalho dela. E é agora que a gente começa o vídeo. Uma movimentação no Twitter começou a partir dessas entrevistas, onde pediam para que a Warner liberasse a versão do diretor do filme, já que o filme estava feito quando o diretor foi embora. No começo, a hashtag #ReleaseSnyderCut era só uma parada do Twitter mesmo. Com o tempo, youtubers começaram a fazer uma movimentação com a tag, e depois os próprios atores do filme começaram a postar a hashtag. O movimento Snyder Cut tomava novas proporções. Paralelo a isso, a Warner agora tinha outra preocupação. O setor de streaming vinha crescendo, principalmente por causa da pandemia. A Netflix comandava o setor com produções próprias e agora a Disney tinha acabado de chegar com o Disney Plus e o seu conteúdo exclusivo. A Warner já tinha engatilhado o seu próprio serviço de streaming, mas apesar de uma grande variedade de conteúdo dentro do HBO Max, o serviço simplesmente não tinha um carro-chefe que chamasse a atenção do público comercialmente. E daí os caras olharam para a internet. Nesse momento, o movimento Snyder Cut já era notável, fazia um barulho gigantesco no Twitter e muito mais fora dele. A Warner viu que a internet queria ver o filme. E eles tinham o filme. Pronto! Uma reunião foi agendada com Snyder para aprovação e a liberação do corte do diretor. Não só isso, o estúdio soltou na mão de Zack mais $30 milhões para possíveis novas filmagens se o diretor achasse por necessário. Depois disso, ainda mais $40 milhões foram disponibilizados para Snyder. 30 milhões foram usados apenas numa refilmagem de 4 minutos para o filme. Dessa vez, a Warner tinha liberado geral para a internet. Com gravações adicionais, efeitos especiais refeitos, uma nova produção quase do zero, Zack Snyder's Justice League agora tinha uma data de estreia, dia 18 de março de 2021. Com uma produção conturbada, vários problemas dentro e fora do set, brigas e uma verdadeira guerra interna, pode-se dizer que Liga da Justiça foi fácil um dos filmes mais problemáticos da década. E com um final feliz ou não, foi totalmente comandado pela internet.